A paz do Senhor, irmãos. Eu quero deixar um versículo da palavra e o meu comentário acerca daquilo que eu penso. Eu já disse para algumas pessoas que a minha linha de raciocínio é uma e ela não muda por causa do homem. Ela não muda por causa do apóstolo, ela não muda por causa do padre da comarca, ela não muda por causa do juiz da comarca, do prefeito, do pastor da congregação, do pastor itinerante, do pastor presidente. A minha opinião é uma só e ela não muda. Libertação é algo que você carrega, que Deus tira. Agora, opinião, cada um tem a sua. E as pessoas têm que respeitar a sua opinião. Pecado que é pecado no Novo Testamento era pecado no Velho Testamento. A Bíblia não muda. Deus não muda. Não adianta nós queremos arrumar um jeitinho brasileiro para agradar as pessoas, para acolher as pessoas perto de nós, por causa talvez do lucro, do volume de pessoas. Mas eu quero saber o seguinte: de boas intenções o inferno está cheio. Bíblia é Bíblia, e Bíblia é para ser pregada. Os crentes precisam ler Bíblia, os crentes precisam ser instruídos na palavra. Os pastores são tão espertos que eles tiraram o culto de estudo e colocaram a escola bíblica. Porque a escola bíblica eles começam a contar a história de rei Salomão, rei Davi, rei Josafá, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo Paulo. Eu quero saber o seguinte: o único rei é Jesus Cristo, que é o dono da verdade. O resto é resto. Eu não vou na igreja para me ouvir história de ninguém. Eu vou na igreja para me ouvir a história de Jesus Cristo. Quem foi sacrificado foi Jesus Cristo. Quem operou os milagres foi Jesus Cristo. Quem liberta é Jesus Cristo. Quem me salvou foi Jesus Cristo. Quem me libertou foi Jesus Cristo. Foi o sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz. E em João 14,6 ele narrou a história. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus foi claro quando ele disse que ninguém pode chegar a Deus se não passar pelo teu sangue, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Eu tenho sido bastante criticado, bastante perseguido por alguns espíritos de demônio, usando vida de pessoas, falando na boca de pessoas, na perseguição, me perseguindo por causa de falar a verdade. Eu nasci falando a verdade, vou morrer falando a verdade. E o dia que for para mim parar de falar a verdade, eu abandono o evangelho. Porque não faz sentido ninguém ficar carregando uma Bíblia debaixo do braço, para baixo e para cima, como se fosse um jornal, enganando as pessoas, contando mentira, trapaceando, trocando o certo pelo errado. Então, conforme eu te disse, a Bíblia diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que nos últimos dias, nos últimos anos, eu tenho visto que o Espírito Santo, que o próprio Jesus, ele está do lado de fora dos templos. Os pastores colocou ali, não é mais Jesus que leva, é eu que levo. Por quê? Porque para Jesus levar tem que purificar, tem que santificar. Para Jesus levar, tem que colocar Jesus do lado de dentro e o pecado do lado de fora. É Jesus do lado de dentro, o adultério do lado de fora. É Jesus do lado de dentro e o divórcio do lado de fora. Aí os pastores arrumaram um jeitinho brasileiro e foi lá e falou: não, deixa Jesus do lado de fora, entra o divórcio, entra o adultério, entra a prostituição, entra o engano, entra o sufisma, entra Satanás, entra o espírito do anticristo, e é o espírito do anticristo que está governando as igrejas dos últimos dias. Porque quando é Jesus que está dentro, quando uma alma sai da igreja, o pastor vai atrás. Agora, quando é o anticristo, ele vem com aquele papo, não sai um, entra dois, só que não entra nada. Está vivendo de engano. Você pode observar que tem pessoas que ele tinha 10, 15 igrejas e elas vão minguando, elas vão crescendo a cada dia igual rabo de burro, só para baixo. Você pode observar que tem pessoas que era pastor de convenção.
Hoje, olhe lá se tiver uma congregação. Por quê? Por causa do espírito do anticristo. Apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é a doutrina de demônio? Mentira. Trocar o certo pelo errado. Entendeu? Então você precisa estar atento. Se você está dentro de uma igreja onde é proibido falar do pecado, onde é proibido falar sobre pintura de cabelo, que hoje, infelizmente, as pessoas, eu acho que é só eu que sou velho na igreja, porque só eu que tenho cabelo branco. O resto está tudo pintado igual a Jezabel. Então, irmão, ficou difícil, ficou difícil. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade está em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu vou para a igreja, eu tenho que passar em Mateus 8,22, segue-me, e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Nós precisamos saber que a igreja vai nos acolher, ela não vai acolher os nossos pecados, os nossos problemas, os nossos adultérios, as nossas indiferenças. Isso aí tem que ficar no passado, isso tem que ser enterrado. Não adianta querer arrumar um jeitinho brasileiro e empurrar para debaixo do tapete. Tem muito homem e mulher de Deus que Deus quer usar, Deus quer levantar, Deus quer usar pessoas para libertar, Deus quer usar pessoas na cura. O que eu tenho visto de pessoas chegar perto de mim, irmão Nilson, eu não vejo mais milagre nas igrejas, eu não vejo mais profecia, eu não vejo mais pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e não vai ver mesmo. Porque sempre que Deus levanta alguém, Deus começa a usar, os pastores vão lá e puxam o tapete desta pessoa, porque não pode levantar. Hoje quem manda na igreja não é Jesus Cristo, que manda na igreja hoje é o homem. Hoje quando Deus começa a usar alguém, eles vão lá e troca ele na congregação. Infelizmente estão acolhendo o errado, trocou o certo pelo errado. Infelizmente a verdade tem que ser dita. E aí levanta contra a gente. Eu não estou nem aí para oportunidade na igreja, eu não estou nem aí se a pessoa é pastor presidente, se ele é pastor regional, não importa o que ele seja, o meu pastor é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi bem claro, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. Eu só preciso ter uma vida de comunhão com Deus. Se eu estiver no banco da igreja, Deus vai me usar. Se eu estiver na praça, Deus vai me usar. Se eu estiver em cima do andaime, Deus vai me usar. Se eu colocar a mão, os demônios vai ser expulso e o nome do meu Cristo será glorificado. Que fique você com a sua igreja causando contenda, causando problema. Por isso é que nada acontece aí dentro, porque você não deixa Deus operar. É você que quer operar com a sua cobiça, com a sua ganância, com a sua avareza. Você não tem amor às almas, você só tem amor a mamon. Você vive por causa do dinheiro.